muito bem-vindos a mais um programa Francamente pela Rádio Difusora 810 e também pelo portal jj.com.br. Tainã na área com vocês pela próxima hora, sempre com artistas aqui na bancada do Francamente, para te fazer companhia, para você que está pela rádio na hora do almoço, para você que está pelo YouTube, qualquer hora do seu dia, da sua noite, da sua madrugada. Só dá o play ali e acompanhar altos papos que a gente leva aqui no programa, combinado? Gente, hoje, Marã Música, né? Vamos combinar que o Rick é meu pauteiro favorito? Não, tô brincando, é um dos pauteiros, tem uns pauteiros também. Galera, beijo para vocês que me mandam pauta aí. Mas a gente tem uma parceria muito legal, a Marã Música e o Francamente. A Marã, ela é especialista em marketing, ali voltado para os artistas. Se você não vê entrevista com o Rick, volte a algumas casas e veja que a gente conversou muito sobre o propósito, sobre o trabalho, tanto que a Marã faz, quanto com o Rick, com a banda, enfim, essa coisa de unir propósitos, né? E por que não unir propósito de marcas com os artistas, enfim, sempre traz artistas incríveis aqui para mim. E hoje não é diferente, estou com uma mulher lindíssima, inclusive estamos ornando aqui um pretinho jeans, entendeu? Eu vou tirar aqui para ela ficar exclusivamente de jeans, mas estou me sentindo muito descolada aqui, gente. Ornando com a convidada, Gal Paz. Boa noite, Bem-vinda. obrigada. Tudo bem com você? Tudo bem, e você? Tudo bem também, tudo bem também. Vamos falar. Gente, ela é do reggae. Quero saber onde começa isso na sua vida, mas eu quero saber onde começa a música na tua vida primeiro, porque já tem um tititi ali de família, uma coisa já dentro de casa. Sim. Meu pai cantava, ele tinha banda quando ele era mais jovem, antes de conhecer minha mãe. E Sua mãe não deixou ele ter banda mais? Não, ele casou. Quando ele casou com a minha mãe, ele achou que ele tinha que ter um emprego de verdade, então... O grande drama do artista brasileiro. Então, ele deixou de ser músico, parou de cantar. E aí, um tempo depois, ele foi trabalhar numa loja de discos, a gente se mudou para Santo André, eu morei 10 anos em Santo André, e ele foi gerenciar uma loja de discos. E aí, nesse período, meus irmãos eram crianças, meu irmão mais velho já era adolescente, meu irmão do meio era criança, e eles começaram a tocar, eles formaram uma banda de MPB na época. Eu era muito pequena, eu tinha acho que 5 anos, e na sequência eles foram migrando para música instrumental brasileira, para o jazz, e eu cresci pro jazz. E eu cresci ouvindo muito essas vertentes, muita música brasileira, porque tudo que chegava na loja chegava em primeira mão pra gente, né? Meu pai sempre levava os lançamentos pra gente escutar de música brasileira. É que a galera não entende, só vou fazer um parênteses aqui, que a galera não entende a importância da loja de disco da tua cidade. Que a gente chamava de discoteca. Gente, porque assim, eu cresci em Bauru, tô a Jundiaí já mil anos, não precisa saber da minha idade, né? Sim. Mas enfim, na minha época, gente, você ir até a loja de disco era a possibilidade de você descobrir sons, de você ver capa. Porque também a música vinha num suporte, que era fita cassete ou disco. Depois veio o quê? O CD. O CD. Mas era um lugar que a gente ia descobrir um universo de capa, de estilos musicais, para além daquilo que a TV aberta nos dava, né? Que os programas de auditório, que tocava na rádio. Mais as rádios, assim, Sim. né? Eu lembro de escutar muito rádio. Assim, ferozmente, sabe? Eu também, fui ratinha. De consumir muito, De ligar na rádio, pedir música. De ligar na rádio, pedir música, enfim, saber dos shows pelas rádios, enfim. E então, eu cresci nesse ambiente. Meus irmãos, hoje eles não tocam mais profissionalmente. E aí eu, de certa forma, fui a única que segui essa trajetória. Eu fui trabalhar eu sou formada em letras, mas eu me formei desde então. Eu fui trabalhar com curadoria musical. Eu trabalho com curadoria há quase 25 anos. Calma, você me deu uma informação muito aleatória, eu preciso voltar nesse ponto. Como você trabalha há quase 25 anos com curadoria musical, gata? É porque eu tenho muitos anos de vida. Você tá acumulado os aninhos ali? Porque Estão assim, bem acumulados. Muito novinha pra meter uns 25 anos de curadoria musical. Mas eu não sou.
É sim. Não. Acumulou ali um tempo, porém Sim. jovem, uma pele maravilhosa, gente. A pele dela, eu tô aqui, ó, só de olho nessa pele dessa pessoa. Oh, quem me A dera. testa aqui é uma coisa lisa, linda. Pra você que tá na rádio, vá no YouTube ver essa mulher que tem uma pele maravilhosa, os cabelos Ah, obrigada, lindos. você também. Lindíssima. Então você. Calma, vamos lá. Uma coisa de Uhum. cada vez. Loja, papai na loja, Uhum. irmãos ali Irmãos tocando. uma Uhum. ligação com música instrumental brasileira, o que não Muita. é muito comum. O que não é muito comum. Porque assim, música brasileira, música instrumental, ela não tocava na rádio FM. Não, nunca, né? Nada. Nada. Até assim. hoje, muito pouco, né? O nicho é eternamente underground, né? Sim. Eu via algumas coisas na TV Cultura que Sim. tinha ali alguns programas, né, e tal. Aham. Eu lembro muito da primeira vez que eu vi o Arismar do Espírito Santo Ah, tocando. querido! Arismar é a paixão da minha vida. Querido, das Tá me nossas. devendo aqui uma visita. Ih, vamos armar, Ele é um amicíssimo. queridaço. E eu lembro assim, depois quando despontou Yamandu Costa, e eu lembro em algum momento que os músicos, os sidemans, assim, o Luizão, que tocou com Elis, tem uma Uhum. galera que esse nome começou a aparecer para além da ficha técnica do disco. Exato, Porque exato. tinha- Muito nos anos 80, assim. Sim, tinha grandes músicos, É. não necessariamente de música instrumental, mas alguns Aham. tinham a Os sua guia sidemans. instrumental É, ali e é. tocava com os artistas Exato. para fazer a moeda, né? Exato, para fazer a moeda. E aí, nesse período, eu comecei a consumir muita música instrumental internacional. O que você ouvia? Eu ouvia muito David Sanborn, que é um saxofonista norte-americano Aham. de jazz fusion. Eu sempre gostei muito de fusion. Eu fui uma criança apaixonada pelo Jaco Pastores, então ele era meu Então, crush. Então, o meu era o David Sanborn. As pessoas pegam, a galera gostando de Bon Jovi, de Axl verdade. Rose, e eu ali, o Jaco, com aquela blusinha dele de lã, assim. Já tava morto, a pessoa já tinha morrido. Tinha uns crush que já tinha, não tinha chance nenhuma. Eu tive isso também, com os que já estavam mortos e tal. E aí, mas nessa época, assim, era David Sanborn, que eu me apaixonei perdidamente pelo som dele. O George Duke, que veio várias vezes ao Brasil e gravou. Ele tem um disco de música brasileira. E o Mike Stern, que é um guitarrista também norte-americano, com quem eu vim gravar depois que eu comecei a cantar. Quero saber dessa história aí, que veio, caiu o quê? O cara fudido E, do tipo, isso aos jazz. 16, sabe? Eu fui gravar com ele, tipo, sei lá, 20 anos depois. Não, mas calma, você foi fazer escola de música? Você foi. Não. Tinha a tia da escola que te ensinava a Não. flauta doce, sei lá, Não. qualquer coisa assim. Não, porque assim, quando eu me formei e fui fazer curadoria, até 8 anos atrás, que foi quando eu comecei a cantar profissionalmente, eu achava que cantar não era pra mim, nem cantar, nem tocar. Eu tinha um bloqueio muito grande, porque pra mim isso era uma coisa pros meus irmãos, entendeu? E meus pais nunca estimularam, eles estimulavam a dança. Eu fiz balé clássico anos, Mas então... tinha uma coisa de você ser menina. Tinha, total. Total. Porque assim, Sim. nenhuma família dá uma bateria pra filha de Natal. Exato. Agora sim, essas paredes estão sendo rompidas aí. É. Mas assim, pra mulher é muito isso. O balé, a dança. Isso. E eu era obediente quando eu era criança, sabe? Então eu Isso nunca. passa. Obediência Isso passa. passa. Não, na adolescência, nossa, né? Foi uma Libertador. explosão de rebeldia. Desobediência. E então, sabe, eu fui e tal. E eu, como se diz, eu introjetei isso. Tipo, tá, isso não é pra mim, é pra eu acompanhar de longe e tal. Mas assim, eu sempre tive a música muito forte. Eu me formei na universidade, eu falei, não, eu quero trabalhar com música. Qual que era a tua relação com a dança? Você foi lá fazer aula de balé? Eu fiz dos 10 aos 15, aí eu me apaixonei pelo balé clássico, porque eu também sempre gostei bastante de música erudita. É porque assim, tem o som, eu ia falar justamente, tem a música que tá ali envolvida, tem o teu corpo dentro daquela dinâmica musical, né? E tem a técnica. E tem a técnica, e tem o palco. E tem o palco. Que sempre foi uma coisa difícil pra mim, acredite. Você falou, não me via nesse lugar, cantora. Acredite, eu não sou uma pessoa, nunca fui assim, uma pessoa, sabe, exibida, ou de gostar, eu nunca fui assim, sempre o contrário. Mas aí eu me apaixonei pelo balé clássico, e aí quando eu tava com 12 anos, assim, 2 anos depois, eu era muito esforçada, eu sempre fui muito esforçada, sempre estudei muito. Quer tirar a máscara, não? Quer ficar? Né, porque... Só pra
A gente já tá Isso aqui, sem. estamos aqui. E aí, isso aqui a gente nem sente nem mais. sente, nem sente. Outro dia eu fiquei com uma pendurada na orelha. Também, às vezes Direto. Fico direto. Então, tudo bem. E aí, então, 2 anos depois, eu já tava assim, 1 ano depois eu já tava usando sapatilha de ponta, sabe? Tipo, 1 ano depois de fazer balé, e aí eu achando que eu ia pro Bolshoi e tal. Aí um dia minha professora chegou, olha, você nunca vai ser, tipo, uma bailarina do Bolshoi. Uau. Ela falou, você pode continuar dançando, mas você nunca vai despontar, porque, tipo, as bailarinas começam muito novas, e é verdade, tipo, elas começavam com 3, 4 anos. Ah, mas Tipo, vamos 6 combinar anos que... já usando ponta, sabe? Gente, vamos combinar Aquilo que isso me não... frustrou num grau. Não é uma Aquilo coisa foi que como você fala, um assim. punhal, assim. Aí eu fiz mais 2 anos, não, mais 3 anos. Fiz até os 15. Aí sei lá, sabe? Aí isso em Santo André, aí a gente mudou para São Paulo, aí eu já tava, assim, adolescente, e aí também os interesses eram outros, aí pensando em entrar numa universidade, tendo que trabalhar, porque meus pais estavam numa situação, quando a gente mudou para cá, numa situação muito difícil de grana, assim, sabe, tipo, grana para nada. Sei, bem esses lugares que a gente passa. Né? Nossa, e aí eu fui trabalhar, e sabe, chega de viajar, Glaucia, chega de Qual sonhar. foi teu primeiro emprego, Vamos trabalhar. Gal? Eu era muito cinéfila também. Você foi trabalhar em locadora? Eu fui trabalhar em locadora. Mentira, meu primeiro emprego foi numa locadora de vídeo. E você era cinéfila? Eu amava, assistia tudo, também. tudo, e queria discutir filme, queria discutir trilha sonora. Isso, exato. Só que eu era novinha, não entendia nada da vida, né? Porque a gente Sim! tem aquela arrogância. A gente era sabe muito tudo. arrogante. Total. E quanto mais do leste europeu era o filme, mais eu queria falar sobre. Cinema europeu. Vamos lá. É isso. Você Nossa, gosta a de gente é muito Hollywood? parecido. Hollywood não me interessa, já Exato. viu? E hoje eu amo Hollywood. Não. Eu também adoro. Sei as falas do Rambo, inclusive. Mas eu tive total esse momento de trabalhar em locadora. E também isso vai dando uma outra perspectiva de mundo pra você. Sim, né? nossa, o que eu conheci de o que eu conheci de filme, mas o que eu conheci de gente, e de gente legal, assim, eu trabalhava, não sei se você lembra, não sei se é da sua época, eu trabalhava numa locadora, ficava na Faria Lima, era uma locadora, era a única em São Paulo, talvez no Brasil, chamava Omnivideo. Que trabalhava com os filmes legendados, em inglês, importados. Porque essa era, acho que é o maior repertório de filmes de locador que tinha. Foi pré-blockbuster, Nossa, pré-tudo, pré-2001. Até porque as locadoras eram de bairro, né? Eram umas coisas menores, assim, não Exato. tinha essa coisa da franquia. Isso, né? não. A Omni, eu lembro que era ali, né? E tinha um endereço nos Estados Unidos, depois ela fechou na Rua Estados Unidos, ficou só na Faria Lima. E eu já tinha um amigo meu de infância que trabalhava lá. Ele era indicador de vídeo. Ele assistia os vídeos e indicava para clientela, porque a Omni tinha esse trabalho. Eram pessoas que eram pagas para isso. Uma curadoria. Olha ali onde começa essa veinha. E aí eu fui trabalhar lá e eu fiquei, acho que 3 anos, 2 ou 3 anos. Foi meu primeiro emprego, assim, bonitinho, registrado. Naquela época registrava menor, né? Sim. E aí, assim... Bom, e a música sempre presente, porque eu sempre assisti show. Meus irmãos ainda tocavam nessa época. Eu ia atrás, eu ia de hold. Você lembra o primeiro CD que você comprou, assim? Primeiro, porque a gente escuta música dentro de casa, com os discos que tem em casa aqui. Em geral, é uma... Assim, tem de tudo, né? Isso, pelo menos na minha caixa de tudo. Ouvia, sei lá. Na nossa também, era isso. Bolero aqui, Beatles aqui. Samba enredo. Samba enredo dos anos 80 eu sei todos. Porque era uma coisa, tipo, normal você saber decorar. Era normal. E assim, tem músicas que eu sei que eu nem sei que eu sei. Exato. Começa a cantar uns Biafra, eu vou longe com o Biafra. Grande eu sei Biafra. Tudo. Porque também eu virei a louca dos discos de novela, nacional e internacional. Porque eu achava que aquilo era incrível, porque tinha várias coisas e muito diferentes ali. Sim. E era uma coletânea que você tinha acesso a vários artistas, né? E você ouvia e lembrava da novela, era muito bom. Meio que pirava, assim, nesse formato de coletânea, né? Era pré-Spotify, gente. Nossa, muito pré. E aí em casa tinha de tudo. Sim. Então, assim, eu lembro
sei lá, de juntar um dinheiro para comprar um disco. Eu lembro que também abrir disco era uma coisa coletiva, chamava vizinhança e vamos sentar e tinha um silêncio para ouvir. Era Era um uma ritual, joia. Era uma joia, E tinha um né? ritual para ouvir E tinha o disco, né? putz! Porque era coletivo. Hoje você põe fone no celular, a música virou Individual. individual. Antigamente não, você confraternizava. Então você tinha que ouvir de tudo, com todo mundo. E trocava, emprestava, Fazia né? as mixtape Fazia as ali. mixtape. Pirateando música, anos 80 e 90, gente. Vocês não estão entendendo ali como que era. Vocês estão muito assim, cocotinha. Cocota é muito velho falar cocota. Mas é muito fácil a vida com o Spotify, com essas plataformas de distribuição, né? Não é mesmo? Uhum. E aí você tinha. Eu não me lembro, assim, o primeiro. Você de CD ou vinil? Ah, tanto faz. Assim, tipo. Com meu dinheiro. Meu dinheiro, eu vou comprar isso. Lembro. Eu gosto muito. Não, puta, se lembro. Porque isso pra mim é tão importante quanto o primeiro beijo. Sim, não lembro, claro. Eu já, nessa época eu já era também louca, fanática, doente pelo Djavan, né? Pela obra dele. Sim. E aí foi. Ai, qual que foi? Pera. Não, mas já temos aqui um indicador, foi Djavan. Eu quero lembrar qual o vinil. Lilás. Foi o primeiro que você foi. Foi o primeiro vinil que eu comprei com meu dinheiro. Vou escolher um disco com meu dinheiro. Meu pai e minha foi mãe o Lilás. em mim. Porque eu acho tão importante esse marco, e é um marco que as pessoas lembram a primeira vez que transou, a primeira vez que beijou. Sim. E eu acho que são marcos importantes, né? São importantes. Mas assim, o primeiro disco eu acho tão incrível, você descobre um monte de coisa da pessoa, né? E aí depois, logo veio o CD nessa época, e aí eu comecei a comprar toda a discografia dele que eu tinha em vinil e em CD. Né? Aí eu comprei, assim, assim, ia saindo, eu ia comprando, e aí depois eu comecei a investir nos internacionais, porque quem comprava muito era meu irmão mais velho, e aí a gente ouvia. E aí, nesse período, ele casou. Quando ele casou, ele levou os discos, e aí eu tive que começar a remontar a minha... Biblioteca musical. Vai, mas deixa os discos, né, meu? Deixa os discos. Então, aí teve essa coisa, e aí eu comecei... É isso, assim, minha grana, porque a gente ganhava pouco, você lembra, né? Nossa, gente. Assim, era cinema, CD, vinil. Sim. E livro. Era isso, assim. Quando dava. Não, né? E olha que louco, né? A gente pagava por cultura. Por cultura. Porque hoje você quer uma música, você baixa a música, você escuta de graça. Você quer ler um livro, você tem ali disponível na internet. Era tudo tão difícil. Era tão difícil, mas eu acho tão importante essa relação da cultura com o dinheiro, em especial quando se é artista. Quando se é artista. Né? A gente desaprendeu a pagar por arte, cultura. Eu acho que, de alguma forma, por mais que seja democrático, eu acho que a arte tem que ser democrática, real, assim. Esse modelo de pensar arte, cultura, que deixa o artista tão numa berlinda, porque daí grava, e tem estúdio, tem músico, e tem instrumento. Só a gente sabe. E aí, só eu sei. E aí você fica esperando sei lá, viralizar a música, ou dar 1 bilhão de views pro Spotify. Acontecer um milagre que nem existe. Porque não existem milagres, assim, né? A gente sabe como funciona, na real, né? Sim. E aí, você ali, resiliente, depois de passar por uma locadora e uma faculdade de letras, você queria dar aula? O que você queria fazer? Eu não queria nada. Eu, assim... Honestidade é tudo, é isso. O que aconteceu? Eu queria prestar música. Mas, na época, eu não podia pagar faculdade de música. Eu só você poderia... queria prestar música pra quê, exatamente? Porque ali a gente tem uma Gal que não tocava instrumento, Exato. Não tinha essa Aí eu relação. falei, como que eu vou prestar? Porque tinha que ter 5 anos de práticas de instrumento erudito. Já... Fudeu. Eu já não tinha. Tenho 2 irmãos, pai, pode ser 3 familiares, né? Que já tocam. Tá ali, sabe? Eu falei, puta, acho que não vai dar, né? Porque tinha a prova de aptidão, era, né? Ainda é assim, Mas né? você pensou em cantar? Não, eu pensei em estudar. Tá. O que eu iria fazer depois, nossa, nem pensava. Tipo, Tá queria estudar. com música. Não pensava assim, vou trabalhar, vou viver do quê? Não, eu queria fazer o curso, sabe? Aí, não ia dar. Bom, falei, vou prestar cinema. Aí eu prestei cinema. Aí eu não passei, porque eram 15 vagas. Puta merda. E eu não podia prestar outra universidade, assim, eu não tinha como pagar. Meus pais não tinham como pagar. Tipo, eu fazia USP, Unicamp, Unesp, eu não fazia nada.
que preguiça. Aí, assim, eu lia muito, eu sempre gostei de ler. Eu falei, beleza, eu vou prestar letras, acho que é um curso legal. É um curso muito bacana, assim, você adquire um repertório, mas assim, eu não... Não se via na área. Foi chegando no último ano, próximo do último ano, Arrastada ali. e assim, tá, vamos lá, vou me formar, vou trampar com... E aí, como eu passei por eu tive 3 iniciações científicas durante o período que eu fiz, que eu cursei, né? Eu fiz 2 anos de iniciação em literatura brasileira e 2 anos em iniciação em língua portuguesa. Então, como eu tinha as bolsas, né, Fundap, CNPq, FAPESP, eu não podia trabalhar. E eu dava aulas de português para complementar. Porque também esse lugar da bolsa, que daí você tem que ganhar o suficiente... Exato. Pra se manter. Pra se manter, que porque nunca a galera não entende esse rolê de bolsa, de FAPESP, Exato. enfim... Que aí você tá proibido de trabalhar. Você tá proibido. Você não pode trabalhar e você tem uma bolsa que não dá conta de pagar os custos. Era essa a realidade, né? Só que como letras não é integral, então eu conseguia trabalhar à tarde, dar aula à tarde, particular, dar aula à noite, né? Então foi assim. Mas eu não queria dar aula, eu não queria me formar e dar aula e nem seguir carreira acadêmica. Beleza, aí eu me formei... Aí, 6 meses depois... E tava assim, muito perdida, assim. Aí, 6 meses depois, apareceu o processo seletivo para uma instituição cultural brasileira, que é onde eu trabalho até hoje, para trabalhar com curadoria de música. E aí... O que especificamente a curadoria faz? Só pra galera entender, porque também é uma palavra que ela fica guardada ali, né, no andar de cima. No andar da de cima da cultura. Exato. A curadoria, assim, eu costumo dizer que a curadoria é um processo, né? E é um processo mesmo, né? De escolha, de seleção. É isso, assim, é um cuidado que a gente tem com os mais diversos repertórios. E gêneros e vertentes da música nacional e internacional. Então, você faz como se diz, essa seleção, né? Você recebe materiais ou você pesquisa, depois você seleciona de acordo com o que você pretende pautar naquele mês ou naquele semestre ou naquele ano. Porque, assim, eu sinto falta de curadoria, né? A gente perdeu muito o algoritmo tirou muito esse espaço da curadoria, né? Vamos combinar. Mas as gravadoras antigamente tinha o AIR, né? Que era artista e repertório. E de repente tem um artista maravilhoso e você não consegue fazer um repertório para o que na época era um disco, né? E às vezes é um tiro no pé. E a prova disso é, por exemplo, bem básico, assim, pensando rapidamente, o CD de Natal da Simone, que fizeram um repertório que fugia um pouco daqueles CDs, aquelas CDs natalinos, né? E vendeu horrores. Aquilo colocou a carreira da Simone, que estava ali, né? Sempre esteve ali né? Sempre esteve, né? Mas assim, colocou ela num outro lugar de vendas, né? Por conta daquela seleção do repertório que foi feito, da curadoria de música e tal, né? E a gente perde muito isso. Eu falo, puta, a MTV foi uma curadora. Poxa, nossa, só boas lembranças da MTV, assim. Da MTV. Eu sou cadelinha da MTV. Eu também, cadelinha, assim. A MTV, eu xinguei a MTV, mudou, não, e a era do videoclipe, né? Introduziu essa linguagem, assim, fortemente, né? Nossa, eu lembro o videoclipe do Cia rolando. Então, assim, depois disso, quem consegue ouvir sem ver a imagem, né? Ela implementou, não adianta, né? E veio toda uma indústria audiovisual nesse contexto, né? Porque daí, de alguma forma, a MTV, com os clipes musicais, e aí os artistas brasileiros fazendo clipe, porque antigamente só passava no Fantástico, clipe, tinha um programa ou outro. Não, isso nos Estados Unidos já é velho, né? E aqui a gente consegue... começar a pensar numa indústria cinematográfica também, que estava ali à deriva. Sim, imagem e som, é isso, né? Você pega anos 90 no Brasil, e a gente tem, tipo, sei lá, Central do Brasil, a agência Ancine, né, fomentando o cinema, a gente sai daqueles filmes dos Trapalhões, e a gente vai para um outro lugar, Pornô Chanchado e Trapalhões, aí a gente vai para um outro lugar. E Trapalhões, A época que a gente viveu, a gente não tem noção da loucura que era aquilo.
Mas a MTV, ela também ajuda a engatar a questão do audiovisual no Brasil. Porra! Porque as gravadoras começaram a contratar empresas, não só de Uhum. publicidade, que publicidade no Brasil sempre foi legal, Aham. né? Pra fazer o videoclipe dos artistas. Exato. Sim. Uhum. É isso, eu amo a MTV, saudades da É MTV. o que a gente viveu, é a nossa trajetória. Nossa trajetória, locadora e MTV. Locadora e MTV, é isso. E hoje, então, você faz esse trabalho com... Eu faço curadoria de bandas. De bandas. De artistas e bandas, né? Projetos, né? Que legal. Musicais, E aí como que foi a tua entrada na música em si, para além de curadoria? Porque como artista. Você tá ali no ambiente de música, beleza. Eu trabalho no ambiente de música, todo mundo, não toco nada, não sei cantar, nunca usei uma sapatilha de ponta, meu pé é feio sozinho, entendeu? Podia botar uma culpa numa sapatilha? Podia, mas dedão aí, gente, coisa feia, sabe? Mas, enfim, como que esse universo de você se colocar e se reconhecer enquanto artista, dentro de todos esses seus processos, quando ele acontece, assim? Então, foi um parto. Foi renascer. Foi há 8 anos atrás. É que assim, tem uma história antes. Bora pra história. Eu trabalhei com curadoria um período, e aí depois eu me desliguei dessa empresa em que eu trabalhava, e aí eu abri minha produtora. Primeiro eu tive um bar de música africana. Olha só, que específico! Porque eu tinha um ex-sócio que era africano. Depois a gente fechou o bar e eu abri uma produtora. E eu comecei eu trabalhei 10 anos fazendo produção de jazz e música instrumental brasileira, porque eu já conhecia todos os instrumentistas e tal, brasileiros. E nesse período, eu comecei a fazer um trabalho voluntário numa ONG que trabalhava com a recuperação, a reabilitação de jovens usuários de drogas e álcool. E depois dessa ONG, eu fiquei... Eu adoro quando as pessoas falam drogas e álcool, né? É como se álcool... Duas coisas separadas. É que álcool é legalizada, né, gente? Então, E aí, depois dessa ONG, eu fui para um abrigo que trabalhava com adolescentes em situação de vulnerabilidade. Aí eu fiquei, acho que 2 anos nesse abrigo como voluntária. E aí esse abrigo gostou muito do meu trabalho e me contratou. E aí eu comecei a trabalhar e eu meio que mergulhei nessa área social, assim, eu fiquei apaixonada. Mas você trabalhava em que setor? Assim, eu era educadora. Educadora, porque daí tem os arte-educadores, você tem uma equipe grande. Exato, ali, né? Eu era educadora mesmo, mãe social. E aí, nesse tempo, a coordenadora, por saber da minha relação com as artes, especificamente com a música, pediu para que eu, como se diz, começasse um coral com as vozes femininas do abrigo, porque os meninos não queriam participar, enfim. Olha a vida te puxando pelo pé. Não é? Olha a loucura. Bom, e aí a gente... Enfim, começou a ensaiar repertório, as meninas ficaram super animadas, tinham vozes lindas, né? Mas eu não era, eu não tinha ainda técnica, eu não era professora de música. Aí eu chamei um amigo meu, que era cantor, que dava aula de música, de canto. Eu já tinha selecionado o repertório, aí ele começou a treinar as meninas, ensaiar a gente, aí a gente começou a se apresentar nesses eventos beneficentes e tal. Aí depois eu fui para um outro projeto social, eu fui dar aula de produção cultural. Na verdade, era um projeto de empreendedorismo cultural. Era para adolescentes também em situação de vulnerabilidade. Fiquei 1 ano e meio nesse projeto. Aí depois eu voltei para essa empresa, voltei a fazer curadoria. Eu retornei para essa empresa, onde eu tô até hoje. E aí, essa coisa do canto... E aí, todo mundo sempre falava, nossa, você é muito afinada, por que você não canta? Poxa, você tinha que cantar, você... Mas, assim, eu já tinha isso muito sedimentado, assim, em mim, sabe? Que, onde já se viu? Sim. Não. Porque eu queria lá atrás, e aí não pude querer, e aí não quero. E aí, assim, meu trampo é de backstage e, assim... Sou o road dos meus irmãos. Né? Aí eu ganhei uma bolsa numa escola de música para canto, comecei a estudar canto.
Canto popular. Você sabia que você tinha voz? Sabia. Eu desconfiava, Você não. era afinada, assim? Ah, não, que eu era afinada porque eu sempre cantarolei muito, mas Tá. muito, e eu sempre tive muito ouvido. Porque a afinação passa muito pelo ouvido. Sim. Quem não sabe ouvir, dificilmente vai conseguir cantar. Porque Legal. Porque tem a questão das cordas, como você É. coloca a tua voz, descobrir É. seu tom, aonde fica Isso. confortável pra você, que altura Isso foi bem fica difícil. confortável. E aí, olha a loucura. Eu comecei fazendo canto popular, fiz 1 ano. Mudei de escola, fui para uma outra escola com outra professora também de canto popular. E eu não achava Não se o achava meu na voz timbre. ali. Eu falei, não é possível. E eu sempre tive muita voz de cabeça. Eu gosto muito da voz de cabeça, que é muito do canto lírico. Aham. E eu perguntava, será que eu não tenho que fazer canto lírico para desenvolver isso? Porque, né, essa minha segunda professora de canto popular falou, vai pro lírico. Não que você não possa fazer o popular. Não é a mesma professora do Bolshoi, não, porque a gente já sai no tapa com ela. É assim, que eu guardei pro coração. Eu levei pro coração aquela professora Ela é uma de balé. querida, Mais pelo ou amor de menos. Deus. Aqui, ó. Aqui com ela. E aí ela falou, vai pro lírico. E aí você foi. Aí eu fiz mais 1 ano nessa escola de canto popular. E aí eu falei, quer saber? Aí tem uma cantora maravilhosa, uma das melhores e maiores vozes do Brasil. É uma cantora muito querida. Sempre fui fã do trabalho dela. E uma vez eu fui assistir um show dela e conversando, assim, depois do show, ela me contou que ela dava aula de canto lírico. Eu nem sabia que ela Quem dava é? Me dá aula. nomes. A pessoa quer nomes aqui. Daniela La Sálvia. E aí, você desde virou então, aluna. virei aluna. E aí, Como que foi esse seu encontro com você? Com essa você? Afinado o suspiro dela, gente. É assim que funciona, já entendemos. gente, como olha, foi. libertador. Libertador. E assim, é uma alegria quando você vê que você pode e que, meu, é isso, entendeu? E é essa voz, eu quero cantar nesse tom e que se dane, entendeu? E me deu uma segurança e toda a técnica que as professoras tentavam me ensinar em 2 anos, 3 de canto que não popular, fazia eu aprendi em 1 sentido. mês no canto lírico. Elas estavam falando a mesma coisa, mas tipo, Não te alcançava. não sei, gente, sabe? Eu falo que a Dani fez um milagre. Porque, meu, em 1 mês eu entendi tudo. Se entendeu. Sabe? Por onde passa a voz, por onde. A voz de cabeça, a voz, né? O ar, por onde ele tem que entrar, como que ele sai. Uma coisa que parecia tão, sabe? Tão longe. Em 1 mês. Você fez um milagre. Pô, aí. Mas aí tá. Mas aí eu já tinha gravado. Quando eu fazia popular, eu já tinha gravado. Eu já tinha gravado 2, 3 singles. Do quê? O que você gravou? Então, o primeiro que eu gravei foi de... Então, porque quando eu comecei a fazer canto popular, eu queria muito trabalhar os esquetes, que são as linhas vocais, né? A voz acompanhando o instrumento. Eu sempre gostei muito. Sempre gostei muito de backing vocal, sempre gostei muito de sketches. Eu sempre ouvi muito Manhattan Transfer. Sempre me guiei muito. E eu não achei que eu seria solista. Eu não achei, pra mim, assim, eu comecei a fazer, mas não, vou fazer backing vocal, e é isso. E vou gravar, tipo, no máximo um disco de sketches. Saca? E aí, então, eu fiz um experimento, né? Eu reuni 3 cantoras de São Paulo, amigas minhas, que já eram profissionais, e a gente gravou 3 singles. A gente gravou um single do David Sanborn, a gente gravou um single do Mike Stern, que é o que tá no YouTube, que é o Street Rhyme, que na versão original quem canta é o Richard Bona. E a esposa do Mike Stern, a Lenny Stern. E a gente gravou Cravo e Canela, do Milton, na versão do Jorge Duque. Uau! Daquele disco dele que ele gravou música brasileira. Aí a gente gravou... O Duque é o do Carrossel? Na capa eu não lembro. Não, é aquele do... Ele é um disco laranja no fundo e tem a cara dele, assim, com óculos escuros, uma lente meio azulada. Já cheguei. Que é o Brazilian...
Brazilian Love Affair, acho que é isso. É, que ele só grava repertório brasileiro, assim, Isso, é lindo esse é trabalho. lindo. É, esse Lindo, CD, lindo. esse disco, né? Na verdade, eu tenho vinil. É um Uma escândalo. obra, sim. É um escândalo, né? Eu falo, o samba dele fica melhor que o nosso. Triste falar Incrivelmente. isso, né? Não, mas uma coisa de porque, louco. mas é porque também o samba ele tem uma característica muito popular, muito põe É. descalça na rua, É. né? E ele E coloca aí uma ele vem com elegância, aquela. né? É. Ele vem com uma classe Com aquele ali. instrumental pesado, né? Enfim, aí a gente gravou essas 3, assim, o que eu achei que deu melhor resultado foi Street Rhyme, por isso que eu só postei Street Rhyme. Que ano isso, Gal, a gente tá falando? 2017. Quer dizer que você tem 2 sonzinhos ali, 2 ali que É. você... entendi. É, Vamos liberar, Brasil. vamos liberar. Aí, na sequência, o Mike veio pro Brasil, o Mike Stern. Mas você chegou a mandar a música pra ele ou só deixou... Não, foi assim... Como chega? Porque assim, a pessoa vem pro Brasil, tudo bem, mas, né? Como? Sabe? Então, Como? ele veio fazer uma turnê com músicos brasileiros. Um dos músicos, o baixista, é amigo meu. E aí ele já sabia que eu tinha gravado Street Rhyme e pediu e mostrou pro Mike. Aí o Mike gostou muito. Aí ele falou, bom, vamos ver então, vamos ver se a gente arma um estúdio, de repente você grava com ele. Porra, a Assim? música dele, com ele. Aí eu falei, não, mas aí eu vou querer gravar outra, eu não vou querer gravar essa. Essa aqui eu já gravei. Essa eu já gravei, Ele mano, que eu vou escolher lute. outra dele. Ele que lute. E eu Ai, tava que ouvindo. audácia. Então, e nessa época eu tava ouvindo uma outra música dele direto, que eu queria regravar, que é As Far As We Know, que é a que tá no YouTube, que quem canta é a Esperança Spalding no disco. Ai, gente, Esperança Spalding. Maravilhosa. Falei, puta, vai ser essa. A Esperança gravou uma música do Milton, né? Gravou. Putz! Não lembro. Porto de Não, Areia. acho que não foi só Porto- uma, né? Acho que ela gravou mais, mas eu lembro. Acho que Porto de Areia que ela gravou. Gravou. Mas Ah. eu acho que gravou mais. Ela é maravilhosa. Sim, né? Artista completa, Aqui. né? É. E aí eu falei, vou gravar essa. Aí, tipo, um dia assim, meu amigo ligou de manhã, ele falou, então, lá vai ser hoje. Não, gente, pera, eu preciso aquecer minha voz, eu preciso, tipo, eu acabei de acordar, não é assim. Não, meu, é hoje. E aí, ok, vamos. Mas tinha estúdio armado? Você teve Já que correr tinha atrás? tudo armado, eles já tinham armado. Eles armaram? Meu amigo. Amigo, a gente ama você é incrível. Não, um querido. Baixistas queridos. Um querido. Beleza, aí eu fui assim, me arrumei e tal, fui aquecendo no carro, né? Nossa, mó nervosa, né? Nossa, muito nervosa. Tipo, cara, ídolo. Imagina, eu de toalha de banho que eu não tenho nem roupa pra ir num evento desse, gente. Quanto mais voz. Ídolo e crush, poxa. Gabaritou ali numa ida pro estúdio. Pra quem não queria cantar, não queria as Mano, coisinhas. Juro, aí saiu assim no segundo take. Juro. E ele? Chocado. Tipo, e ele não lembrava da música, porque também era uma música, não é música que ele toca em show, sabe? Aí ele, tipo, ele teve que relembrar primeiro os acordes, ele teve que ouvir e tal. Aí já tava a banda armada, né? Tinha um batera, um tecladista, meu amigo baixista e ele na guitarra. Aí a gente gravou voz e guitarra primeiro. Não, na verdade, eles já tinham gravado a base um dia antes. Entendi. E aí a gente pôs a guitarra e a voz. Gata, eles queriam muito você. Eles queriam muito que desse certo, assim. Não, especificamente vocês e seu trabalho ali, porque, né? Sei lá. Ou são muito produtores, esses profissionais. Eles são muito, porque eles já tocam com músico internacional há anos, então mas eles tem já um monte de amigo meu que músico profissional toca, viaja pra gringa, não sei o quê, e não tem esse lugar de produtor. Eles são produtores, arranjadores então e instrumentistas. Esse currículo explica muita coisa. Explica muita coisa, Putz, e aí foi e ficou. Eu gostei muito do resultado. Aí. Você não fez nem um xixizinho, a hora que você viu ele, não deu nem um. Sabe assim? Escapou um xixi. Não, Porque eu já tinha feito. Eu ia mijar no pé dele, certeza. Não, eu fiquei nervosa, sabe? Eu não sabia como me aproximar, tal, porque eu também não queria ser muito. Né? Oi, amigo, best. Não, tem aquela distância. Não, e americano, você sabe, tipo, americano não é como europeu, assim, eles são bem mais
outra forma de se relacionar Eu não também, sei se a né? gente pode dizer frios, mas assim, eles são muito objetivos, assim, e aquilo ali era um trampo. Sim. Era um trampo. Tipo, saiu de lá, ele voltou pro hotel pra nadar. Fazer fisioterapia, porque ele tinha caído ainda. Ele caiu, ele levou um tombo há uns anos atrás. Putz, quando foi isso? 2017? Acho que foi em 2015 ou 2016. Ele caiu numa construção, tropeçou tipo na caçamba. Aham. Aleatório também. Aí ferrou a mão. Ele Justo a acabou com a mão, mão. que é A a carreira mão. dele. O guitarrista precisa do quê? Da mão. Bem, então eu cheguei, ele tava com a mão assim. E, tipo, tocava assim. Meu, e fez um putação. É. Não, e assim, todo o esforço, sabe, ali pra... Sim. Saca? Também ele podia dizer não, dane-se. Tipo, o cara foi, sabe? Achei muito fofo. E aí rolou, e depois, como esse estúdio era numa produtora, aí a gente gravou o vídeo, as imagens, Aham. e aí fez o Faz o clipe. videoclipe. Mas assim, tipo, em 2 horas, sabe, assim. Maravilhoso. 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 Poderia não ter dado certo? Poderia, mas já deu. Mas já deu. E aí... Meio que apadrinhou, assim, a tua carreira de cantora, assim. Acho que sim. Sim, assim, não, sem não dúvida. de pensar, apadrinhou, mas assim... Não. É um belo marco zero. É um belo marco zero, é verdade. Porque tem artista, meu marco zero é a primeira vez que eu cantei no barzinho, marco zero é o meu primeiro Não, disco. inegável. Sim, sim. Não vou negar, é verdade. Foi sim. Não foi intencional, mas acabou, né? Que é isso, assim, é um baita cartão mesmo de visitas. E aí depois, o que rolou? Então aí depois eu falei, eu vou pro lírico. Doida. Aí reencontrei a Dani. Imagina, procurando professora de lírico. Aí reencontrei a Dani no show dela. Dani, não, eu dou aula. E eu nem sabia, ela fez escola russa. Fez 5 anos de canto lírico na Rússia. Do Bolshoi. Que é vizinha do Bolshoi. Tô aqui, ó. Não digeri essa história, não. Então ela tem uma técnica, assim, primorosa. A técnica e a didática. Porque, tudo bem, ela tem a técnica. E para ela passar, para ela transmitir, ela transmite. Para falar da corda vocal, da prega, para falar da música de cabeça, para falar... Me fala. Não, e assim, é isso. Essa é uma outra artista completa. Porque ela canta, ela ensina, tudo que ela faz, ela compõe, ela toca. Que ela toca violão, ela toca viola, porque ela é dessa vertente regional. Você deve conhecer, ela vivia no Rolando Boldrin, queridíssima dele. Quando você tiver a oportunidade. É uma das vozes mais, eu acho, assim, celestiais que eu já ouvi, assim. Eu Aliás, me identifico... fica convidada. Se estiver passando por Jundiaí assim, ó, tô de bobeira hoje. Nossa, convida que ela venha, assim. E você vai amar, porque é a doçura em pessoa. E uma alma generosíssima, assim, um ser humano. Assim, nossa, como Deus faz as coisas. As pessoas que ele vai colocando no caminho, né, ali, Eu falo, eu sou muito abençoada, eu só tenho que agradecer, sabe? Tipo, giving thanks all the time. Sim. Porque, eu comecei a estudar, eu desabrochei no canto lírico. Aí todo mundo, você vai ficar? Você vai ficar. Ó, cuidado, lírico, ele trava a pessoa. Me libertou. A Marisa Monte fez canto lírico um tempo, né? Foi estudar lírico e tal. Sim, claro, mas é isso. É porque assim, uma pessoa, eu falei da Marisa Monte que é aleatória, tem um repertório super popular sim, ali, mas, né? Sim, mas tem uma voz. Mas qual é a ali, base? O lírico. Outras aqui, me ocorreu agora, Marisa Monte, mas tem outros, né? Não, olha, você vai te travar. What? Travar onde, Travar gente? aonde? E aí, o que aconteceu? No ano seguinte, isso a gente tá falando de 2018, veio pro Brasil o Kino McWhinney, da banda Big Mountain, banda de reggae dos anos 90. Eles vinham sempre pra Eles vinham sempre. Reggae, né? Era tipo assim, Big Mountain, Jimmy Cliff, Pat Banton. Nossa, eu lembro dessa fase. E eu fui muito regueira quando eu mudei pra São Paulo.
com 16 para 17 é que eu conheci o reggae. Tinha uns rolês, tipo, Encontro das Tribos, tinha uns Que ainda rolês, tem, né? né? do Mas reggae. na época era Reggae Night, Ah, lembra? Na reggae. Interlagos. Então eu não Lembro. saía dali. Eu fui muito regueira nessa época. Quando eu conheci o reggae, eu me identifiquei, assim, absurdamente. Com o que você se identificou? Porque, assim, a gente tem o reggae que tem toda a musicalidade, tem a coisa histórica, a coisa espiritual, porque daí você tem vários lugares ali pra gente falar de reggae, né? Eu me Aonde você se encontra? identifiquei, porque eu sempre fui muito da melodia. Eu me identifiquei com as melodias. E tem uma banda era instrumental de reggae que eu acho maravilhosa, assim. Eu gosto de ska também, né? Fui no show do Scatalites e tal. Ska eu já não gosto muito. Olha que engraçado. Que é mais acelerado, assim, que eu sou uma pessoa... Sim, Vamos, sim. Brasil! Vamos! Acelera esse andamento aí! Não, ska já não faz muito a minha cabeça. Mas, assim, conhecendo um pouco, inclusive, da história musical da Jamaica, que tem um negócio com o sound system, tem todo um outro lugar, né? Sim, é o território. É o território. É a terra. Não, e recentemente estava entrevistando, não sei quem eu estava entrevistando aqui, que falou que o Maranhão tem uma cena muito forte de música jamaicana, assim, Então, de sound system. E que não chega. Não chega! O que chegou do Maranhão pra gente? A tribo. Sim. Tribo de Já, maravilhosa, queridos meus amigos. Mas é isso, não chega. E chegou a duras penas, porque é uma banda que batalhou, que batalha até hoje. Porque veio o Tribo, aí vem de Brasília, vem o Nat Roots. Mais pra frente, né? Já bem mais pra frente. Mas assim, pensando na... E também com uma outra pegada. Porque outra no Espírito estética. Santo tem o Herança Negra. Isso. Porque eu só falei por conta da questão regional. A gente sai Cidade do eixo... Negra do Rio, mas assim, mas assim, já saindo com uma roupagem... do eixo Rio-São Paulo, eu tô falando. Sim, porque sim. o eixo Rio-São Paulo, eles pasteurizam um pouco o som... As cidades das gravadoras, né? E aí, quando você tem essa cena... E você acha que é aquilo, que é só aquilo. em outros lugares, assim, eu acho tão importante. Sim, e hoje mais do que nunca, né? Porque hoje as coisas, assim, ainda assim, né? As coisas chegam com mais facilidade, mais rapidez, mas ainda assim é isso. Tem essas barreiras, porque daí tudo que é Cadê feito, as bandas de reggae? Do Maranhão. Se é fora eixo Rio-São Paulo, é música regional. Que reggae tá sendo feito em Salvador, que reggae tá sendo feito... E tá sendo feito, tá acontecendo. Né? Tá acontecendo. E para trazer a galera que você não consegue bancar, né? Quanto que você paga? Como aí é que a gente vem na sustentabilidade também, né? Porque às vezes o cara que tem uma banda grande faz barzinho e violão. Então, porque é mais fica fácil nisso. trazer um cara só do que trazer 9. E fica nisso. E nunca sai disso. E aí você tem sempre os mesmos, né? Sim. E a galera que tá aqui no eixo que vai de carro. E hoje eu acho... só um parêntese antes de eu continuar a história. Hoje eu acho, assim, mais grave ainda, porque mesmo... Até os internacionais, assim, até o reggae jamaicano, a gente tem dificuldade hoje de... Era da internet. Sim. Só quem é regueiro mesmo é que... Eu falo, gente, essa nova cena jamaicana explodiu. Ela explodiu no mundo. Europa inteira, os caras estão cansados de fazer turnê na Europa, Estados Unidos, África. E por que não vem aqui, né? Por que não chega no Brasil? Você fala com as pessoas não conhecem. O nome mais bombado hoje, as pessoas não conhecem. Só quem é... e olhe lá, quem é do reggae. Que nicha, né? Mas o Brasil tem uma dificuldade muito grande, partindo das suas fronteiras, né? De entender Fagner como músico regional, não como músico popular brasileiro. A gente tem uma dificuldade enorme de entender a América do Sul. Eu acho que tem uma questão da língua também, porque o Brasil acho que é o único país no mundo, né, que não é bilíngue. O mundo é bilíngue. Todo mundo tem o inglês como, né? Quando não é a língua mãe, é a segunda língua. Mas a gente... né? A Argentina fala inglês. Mas a gente consome muito mais música americana do que música dos países limítrofes do Brasil. Sem entender. Muitas vezes. Sem entender. E às vezes, né? Eu sou super a favor porque de aí você não consome pela letra, você consome pela levada que te... Então, mas eu fico imaginando o Brasil sendo um país bilíngue, as pessoas entendendo inglês, tipo, ouvindo essa nova cena, porque são letras, são melodias, são...
Isso te pega, esse Potentes contexto demais. do Porque são reggae te artistas pega. muito engajados, Então, porque tem isso. Artistas engajados. né? O reggae sempre foi Sempre, engajado. sim, sempre foi. É claro que engajado, não tô falando só engajado. Quando eu falo engajado, a gente leva já pra política, né? Mas é o Não, contexto espiritual, são outros não contextos. porque né? também o verdadeiro Rasta, ele é apolítico. Sim, sim. É, porque quando a gente fala artista engajado no É, Brasil, a gente mas- tem essa pegada. Mas a Mas o gente tem engajamento passa por muitas por mu- outras É coisas, esse né? o ponto. É, Mas o reggae sempre foi muito mais sim, espiritual, sim, talvez, sim. né? Uhum. E aí você se identificou com o reggae. Então, aí eu me identifiquei e tal. Vamos de Carmina Burana pra Bob Marley. Pra é Bob assim, ó. Marley, pra Peter Tosh. Ah, não, e aí eu fiquei viciada no Jimmy Cliff nessa época, né? Porque ele vinha muito, né? Não, e a música dele combina muito com o Brasil, que é uma coisa solar. E aí ele foi a época que ele mudou, né? Ele foi morar na Bahia, ele morou anos. E aí ele teve que voltar, na verdade, ele foi extraditado. Não, ele foi meio que expulso, porque ele casou aqui, e aí ele se separou, e aí ele não pagava pensão, ele teve que voltar, e ele tá proibido de entrar no Brasil. Por isso que a gente não viu mais show Pague a pensão. do maravilhoso Jimmy Cliff, uma pena. E aí foi a época do Pato Banton também, o Pato Banton já vinha fez direto. Putz. Bom, enfim. Aí, nessa época, em 2018 também, não, final de 2017, o Pato Banton já estava no Brasil. Ele estava no Brasil, acho que não sei se ele ia gravar clipe, eu não sei, eu fiquei sabendo, aí um amigo meu me contou, o produtor, eu falei, não, vamos levá-lo, vamos trazê-lo, quer dizer. Aí eu levei-o para tocar porque nessa empresa que eu trabalho, a gente tem espaços dançantes, tem teatros, né? E a gente levou para o nosso espaço, foi um baita show. Veio ele e a esposa dele, uma backing vocal maravilhosa. No ano seguinte, o Kino veio para o Brasil também fazer uma turnê. Ele veio sem o Big Mountain, porque nessa época ele já tinha o trabalho dele solo. Então ele veio sozinho, acompanhado por uma banda daqui. E aí... E também foi uma coisa que virou uma febre, não, mas um facilitador dos caras terem uma banda no Brasil. Que daí viaja. O que não viaja, vem, toca com a banda no Brasil. Como é que você paga, tipo, sei lá, 7 passagens da Califórnia, sabe, pra cá? Sem um patrocínio, sem... Não tem como. Tem como. Porque, assim, o que viabiliza muita coisa no Brasil são as leis de incentivo. São esses projetos que foram massacrados. Aí eu sou super a favor que a gente discuta e converse, melhore as ferramentas. Porém, a lei de fomento, ela é necessária. Ela é necessária. Para o artista brasileiro, para a gente formar mercado. Né? A gente tem uma importância muito grande no PIB ali, arte e cultura, né? A gente tem ali uns 3% do PIB ali, é nosso, né? Então, assim, é importante a gente olhar para isso com muito critério, muito cuidado, né? Porque realmente é inviável você trazer um artista, uma banda com 10 pessoas, né? A gente conta road, conta, né, staff. Mas você não faz o show. Você não faz. Não, e fora despachar bagagem, gente, vocês não sabem o caos que é despachar bagagem. E hospedar todo mundo, Enfim, é uma logística que é big, né? Big. Enfim, aí ele veio, aí um amigo meu dessa banda que tocou com ele falou, então, você não gostaria de gravar alguma coisa com ele? Você nunca tinha gravado um reggae? Não, nunca. E eu tava muito nessa pegada dos sketches, sabe? Eu falei, não, calma. Vamos aproveitar, tal. A gente vai num estúdio, ele vai ficar 2 semanas aqui. Não foi seu amigo baixista de novo. Não, foi outro amigo, de outra, né, dessa outra banda, enfim. Falei, nossa, acho que eu adoraria, né? Aí eu falei, não, mas eu acho que eu não quero gravar nada do Big Mountain, assim, porque do Mike eu já gravei uma música dele, com ele, eu falei, acho que, sei lá, eu comecei a escutar, comecei a rever os shows deles e tal, e tem uma música que eu já gostava muito nos anos 80, que é Little Me, e que eles não chegaram a gravar, o Big Mountain nunca gravou, mas sempre canta nos shows. Mas era deles esse? Não, é do Bill Withers, tá. de 1972. E eu lembro que eu dançava muito Little Me final da década de 80, assim, naquela versão do Club Noir, que é aquela versão bem R&B, bem soul, assim. Eu falei, acho que eu quero regravar Little Me, mas na versão do Club Noir, que é também uma banda da década de 80. Eram 4
Eu acho que eram 3 homens e 3 mulheres, né? Também era um grupo vocal. Sim. Mas era dançante, né? Hoje eles não existem mais, esse grupo se desfez, mas essa versão, eu lembro que eu era louca por essa versão, no final da década de 80, assim, eu falei, puta, acho que eu vou querer gravar essa versão de Little Me. Aí mostrei pro meu amigo, falei, vê se ele topa, né, porque às vezes, sei lá, né, o cara tá acostumado a cantar, no arranjo Dele ali. reggae, sei lá, às vezes é uma dificuldade, às vezes o cara quer algo mais fácil. Bom, aí ele mandou, ele falou, ele topou. Lute, garota! Aí eu chamei um amigo meu tecladista pra gravar a base. Gente, assim, ela só vai nos tiros muito bons. Assim, né? Aí esse meu amigo pirou, assim. Nossa, ele fez com o maior capricho e tal. Aí chamei um outro amigo pra fazer o baixo. E foi uma base, assim, eletrônica, porque eu queria mesmo essa pegada eletrônica. E a gente pôs as vozes. Como ele veio com o filho dele canta também. O filho dele tem uma banda de hard rock na Califórnia. E aí o filho dele gravou com a gente. Eu falei, não, deixa ele gravar com a gente, né? E aí gravamos os 3, enfim. E aí isso foi em 2018 e eu lancei só esse ano. Por que você guardou tanto tempo? Porque eu não gostei da minha voz. E aí eu entrei numa crise. Mas olha, mas de novo, como Deus faz as coisas. Foi a melhor coisa eu ter guardado. Porque naquele contexto, eu acho que se eu lançasse, ela não ia ter o impacto que ela teve. Pós-pandemia. Pós-pandemia, e agora que eu definitivamente tô mergulhada no reggae e me encontrei musicalmente. Se achou ali. Porque olha, eu levei 2 anos pra aceitar. Fora que eu refiz várias vezes. Essa não foi de primeiro, segundo take, não. Eu fui refazer várias vezes minha voz. Gostei. E aí, quando veio a pandemia, em 2020, que eu realmente decidi que eu iria gravar um disco de reggae, aí eu falei, eu vou deixar essa música para lançar depois que... Eu quero lançar algumas coisas antes de lançar essa. Mas você sentava para escrever? Arranjo ou letra? Letra. Então, até então eu não compunha. A minha primeira composição eu parei esse ano com Marcelo Mira, da Alma Jane, que me ajudou muito. E vai estar no meu disco também. E daí tem um outro processo seu de descoberta, que é a compositora. Então, e pra mim eu jamais comporia. Arranjo é uma coisa. E pra mim eu jamais comporia. Falei, não, eu sou intérprete e preciso de compositores com os quais eu me identifique, que escrevam pra mim, né? Total sentido. É isso, né? Então, bom, aí aconteceu, eu não lancei. Aí em 2020, eu já estava muito, muito mergulhada nessa nova cena, pesquisando esses nomes, novos nomes da cena reggae jamaicana. E aí eu já estava muito envolvida com a obra do Jesse Royal. Falei, putz, eu vou regravar Rock Tonight, que é uma música do Jesse Royal que eu gosto muito. Então, eu regravei e lancei o clipe. E aí, assim, juro, eu não esperei que fosse ter a repercussão que teve, assim, sabe? Até dele, ele me escreveu agradecendo e, tipo, eu nem mandei pra ele. Tipo, tudo bem, a gente se segue. Ele me segue, eu sigo ele, às vezes a gente conversa, assim. Eu dou feliz aniversário, ele agradece, sabe, umas coisas. Mas, meu, não achei que ele fosse comentar nada e eu fiquei sem graça de mandar, sabe? Falei, nossa, vai parecer que tem algum interesse, assim, que eu tô mandando para... Tenho interesse. Aí falei, não vou mandar, não. Deixa ele descobrir, se ele descobrir, aí ele descobriu. E aí? Aí ele disse que ele gostou muito, agradeceu muito, se sentiu honrado. Ai, que fofo. Não, Jesse Royal é outro ser humano ímpar, né? Enfim. Aí, bom, aí foi assim, nossa, a música rendeu, assim, acho que um ano, assim. Sabe, e aí, tipo... Repercutindo. E aí, muito no Nordeste, eu consegui muita pauta lá. E eu achei, nossa, imagina, tipo, uma música em inglês, sabe? Será que a galera vai curtir? Tipo, é um reggae, mas é bem pop. Não achei, eu achei... Sim, eu regravei, mas não achei que fosse... E, nossa, e aí foi a minha entrada mesmo, sabe?
no mercado mesmo, Mas você pensa reggae. nisso, por exemplo, você, fã de reggae e tal, teve esses encontros aí na tua jornada profissional, né? Essas portas todas Uhum, que se abriram, ou que você uhum. abriu, enfim. Mas em algum momento você, curadora, que trabalha, passa a questão mercadológica na tua cabeça? Passa. Porque Não assim, passava, agora porque passa. tem a questão, teve um momento reggae, tem um momento Uhum. sertanejo, tem as ondas, Aham, né? As ondas que hoje o algoritmo entrega, né? aham. Do que tá pegando, do que estão Ah, nesse contratando. aspecto. Primeiro Não, nesse aspecto. Isso não te passa. não me move, não me Nada, não faz direciona. mudar, tipo. Absolutamente. Talvez devesse, talvez devesse. Não, acho que Mas não. não. Não, eu acho que o artista tem que seguir a tua verdade. Porque de gente que É, tá atendendo o algoritmo tem um é, monte. Esses é. artistas estão aí Definitivamente não fazendo será com o número. reggae, talvez. Mas o que que Se eu pensasse, eu acho que eu não não estaria faria? gravando reggae, né? Se eu pensasse nessa, né? E como que a curadora lida com a cantora agora? Porque aqui, ó, Então. vozes na minha cabeça. Como que É lida? isso. Levei 4 anos para 2 anos, vai, que os outros 2 eu quis esperar. Mas assim, nunca tá bom, faz de novo, puta bosta. Não era esse resultado. Que é meu? Não, e sou chata pra caramba, músico fica de saco cheio. Todo Aham. mundo fica de saco bem cheio. E aí, quando eu gravo, eu acho que tá bom, aí eu vou ouvir. Nossa, poderia ter ficado bem melhor. Essa aqui que eu fiz aqui, por que eu não elevei a voz? Sabe essas coisas? O Aham. tempo A música nunca tá pronta pra você, é isso? nunca, é um martírio. É um martírio. Eu me martirizo Definitivamente. bastante. Porém, graças ao canto lírico, Que ia te ah, engessar, ia te deixar assim. e que eu achava que eu jamais conseguiria cantar sem a voz de cabeça. Falei, como é que eu vou cantar reggae com voz de cabeça o tempo inteiro? Como é que eu vou cantar o tempo inteiro? Não aguenta um show, pelo amor. Não vai dar. E aí, graças a Dani, que falou: você tem um grave lindo. O seu grave é lindo. Que vai pra outro lugar, né? Você tá aqui no canto lírico, e aí É. você. O seu médio grave é lindo. E eu tenho uma coisa de quando eu canto, a minha voz é um pouco infantil. E a Dani é igualzinha. Você fala com ela, parece que tá falando com uma pessoa de 15 anos. A voz, a impostação, ela passou por essa mesa, ela diz que passa ainda por isso. Que quando ela... Se bem que não, ela cantando, imagina, eu não acho que é uma... Mas ela falando. Agora, eu cantando, eu às vezes detecto uma coisa muito juvenil que me incomodava. E aí, eu descobri, assim, isso é o que faz mais sucesso. Sim, As porque tem pessoas um amam. frescor, tem uma coisa. Os regueiros amam. A Jamaica, os meus amigos jamaicanos amam. Você já tá com uma comunidade na Jamaica, com os Já, amigos? nossa, muito. 2020 foi um ano, lógico, a pandemia foi uma coisa horrorosa, Ninguém aqui defende pandemia, gente. né? Porém, Porém, foi assim, é aquilo, né? A males que vem para bem. 2020 para mim foi um ano assim muito produtivo. E que eu realmente, nossa, eu estabeleci muitas conexões, Jamaica e países africanos. o bar ainda que hora na tua vida? O bar já abriu, já Não, o fechou. bar já tinha década de 90 ali. 2001, 2002. Tá. Então tá bom. Porque meteu um bar no meio e passou pelo bar. Mas agora Que voltamos tocava aqui. reggae pra caramba, africano, inclusive, que eu nem sonhava em cantar na época, né? Nossa, Ó, que loucura. Então, E aí, você, cantora, você procurou uma banda fixa? Ou você então, tem essa essa é outra liberdade? novela. Ih, é um Você assunto falou que é delicado. chata. Ela falou que é Eu sou chata. chata. Então, é assim. Não, assim, nessas minhas gravações eu fui chamando músicos que eu já admirava, instrumentistas, para gravarem comigo. Aí a gente tá falando de gravação. Gravação você chama quem você quer, né? Aham. E aí, bom, aí pandemia e tal, aí depois eu lancei Você Me Faz Ir Além, é uma música que eu ganhei do Juba White, que é um produtor e instrumentista, cantor e compositor jamaicano, que eu conheci também pós-pandemia, na pandemia, 2021 a gente ainda tava. Eu tinha me conectado com outro artista, que é o Kumar, da Jamaica,
E o Kumar, em 2021, tinha lançado uma música com o Juba White, que é Be a Light, que eu amei e tal. E aí eu comecei a escrever para o Kumar, que eu tinha gostado muito da música e blá, blá, blá. Aí o Juba viu os meus comentários nos posts do Kumar. E aí o Juba me procurou perguntando se eu não queria gravar uma música dele em português. Que é You Got Me Going On, que é uma música que ele deu para várias cantoras do mundo gravarem. Só que a maioria gravou em inglês. Aham. Porque Estados Unidos, ele mora em Portland. Então, assim, cantoras americanas, cantoras europeias que também gravaram em inglês e jamaicanas que gravaram em inglês. Aí Então a sua é a única a única versão em português. Que lindo. E aí eu gravei, dei pra ele fazer a participação nos vocais, ele nem queria, eu falei, pô, você tem que participar, meu. Só trabalha com parcerias. Porra! Só trabalhamos assim. O cara, puta música linda, o cara me deu. Grave. Aí beleza, aí ele fez o backing vocal, tal, gravou no estúdio dele lá. Aí 2021, tal, aí esse ano, tá. Aí tal, aí começa, você precisa fazer show. Porque daí você precisa de um repertóriozinho pro show, precisa de uma banda, outra estrutura. Meu, tô gravando meu disco, dá licença, tô fazendo meu disco, não vou pensar em ao vivo, não vou. Não, tem que fazer, ó, importante, mostrar, se mostrar, é uma coisa que eu já nem gosto. Tipo, eu não gosto de palco. Não, eu não gosto. É isso, porque geralmente o artista, ele gosta. Sim. Ele gosta ele brilhar, gosta. sim. Ele gosta de estar lá, eu não gosto. Eu sou uma pessoa que não gosta. Eu sou tímida, enfim, eu não gosto. Eu tenho N questões, assim, comigo, sabe? Eu não gosto. Enfim. Mas não tem jeito. Ossos do ofício, né, gata? Vai ter que subir no palco. Vai ter que subir no palco. Com a luz na cara e vai ter que ir lá Então, a brilhar. luz na cara é uma coisa que me incomoda. Estão me vendo, mas eu não tô vendo, não gosto. Eu gosto de ter o controle das coisas. Doida, eu sou virginiana. Que controle nada. É muito foda. Aqui é doideira. Nada. Não, imagina, tudo besteira, né? Claro. Mas, enfim. Aí, não, que você tem que... tá bom. Aí começou a aparecer, sabe, convite, assim, não, porque tem uma data aqui, uma pauta aqui, uma não sei o quê, né? Tá bom. Aí montei o repertório do show, ainda não terminei o disco, eu queria ter terminado esse ano, não consegui. Tá, vamos lá, montei o repertório, aí tem um amigo meu, de Salvador, guitarrista de reggae, super, já tocou com todo mundo, já tocou com o Jimmy Cliff, já foi da banda do Jimmy Cliff, já tocou com o Bernice, já tocou com vários internacionais. E ele é produtor também. Tinha uma época que a banda do Bob vinha direto pra cá Vim. também. Direto. Então aqui, Eles vêm, eles estão aqui. Sorocaba, Sorocaba, é isso. Morando o quê? Em Guarulhos, gente. Em Guarulhos. Tá aqui do lado. É São isso. Bernardo. Estão ali em São Bernardo. The Wailers. É que hoje são os filhos, né? São os filhos. Maravilhosos. Aí, o que aconteceu? Então, beleza. Aí montei o repertório, tá? Aí já liguei pra esse meu amigo. Eu falei, então, Naná, é assim. E a banda? E a banda? Eu falei, porque ele falou, nossa, mas você conhece muita gente. Eu falei, então, eu sei, eu conheço, mas assim... Eu falei, eu não tô segura pra eu formar a banda. Porque é uma responsa. É uma responsa. Então, porque é músico de reggae. Mas e a sonoridade que eu quero? Aí é que tá. E a sonoridade que eu quero? Não, e é um puta trampo também fazer essa galera se harmonizar. Eu sei que são músicos profissionais e maravilhosos. Tal, mas aí você chega pautando a galera. Mas e aquele negocinho que faz a diferença? O clima, o feeling. Exato. Então. É os 5 minutos na mesa do bar que faz tudo valer a pena, né? É esse momento. E aí ele foi e montou uma gig maravilhosa, de músicos maravilhosos. Assim, hoje em dia, acho que os melhores de reggae. Daqui de São Paulo, que também tocam com... Tipo assim, aí eu passei o repertório assim, né? Em 2 dias os caras mataram. O repertório você fez... Os caras tiram. Os caras tiram o som do jeito que eu quero. Pega porque o papiro... porque não é tirar o som, é do jeito que eu quero. Sim. Larga a mão de ser mandona. Não, Gosto. então, assim, porque se eu ouvir, não vai. Bater, Se tiver, não dá pra ser menos do que aquilo. Puta, e os caras tiram. Aí a gente começou a ensaiar, o show era dali 1 mês e meio. Tranquilo, aqui do lado, 1 mês e meio, gente, vocês acham que é tempo? Sabe que não rolou? Não.
Não, não rolou. O que que eu achei? O que que eu O que sei? não rolou? Não rolou ensaio? Não rolou o feat, assim? Você e a banda? Eu acho que assim, na verdade, a gente tava há 1 mês e meio da data. Meu, era ensaiar, era tirar aquilo, ensaiar e pronto. E Deixar pro palco. redondo pro dia. Mas aí eu descobri que eu não queria aquilo, só O aquilo. quanto você está se sabotando nisso, garota? Pensei também se não era Autossabotagem falei, será ali. que eu não tô me sabotando? Mas não. Aí, Que porque você aí o que que descobriu nisso? acontece quando você começa a ensaiar, assim, Você está se relacionando ali. não, sim, mas aí eu falei, meu, mas por que que esse arranjo tem que ser assim? Não, acho que eu posso fazer. Meu, e não dava tempo. Meio que desconstruir, construir. Aham, Não dava tempo. sim. Era fazer ali no batido. Ia ficar bom? Ia ficar bom. Claro que ia. Mas não ia ficar do cacete, assim, como eu queria. Aí eu falei, não, por que eu tenho o quê? Não tenho o quê. Tenho o quê fazer? Não tenho Tenho que nada. nada. Me deixa, chatice. Isso foi no primeiro semestre desse ano, né? Aí liguei pra casa, tinha mais uma outra casa, tinha um outro bar, eu falei, gente, ó, esse ano não vou. Não vou. E aí eu tinha uma viagem marcada para abril, pra Europa, que eu ia ver meu noivo. Você não é Ai, europeu? Ela não, vai largando as coisas aqui na mesa. Ih, não, ele não é europeu, ele estava na tá lá. Alemanha, ele é africano. Entendi. Entendi. Aí, sabe, aí também eu já queria, a cabeça já tava, não ia dar tempo. Sim. E eu queria, Quero não, eu não namorar. vou. Me larga, eu quero Não, namorar. assim, aí não dá. Aí é muita, aí já não dá. Aí sabe quando você começa a ter dores de cabeça? Aham. Falei, não, tem que parar, calma, qual é o foco? O foco é ir. Porque eu tinha toda uma questão também com avião, com voar de avião. Você tem medo? Tive que fazer terapia, fiz uma terapia de pânico, não é medo, é pânico. Aí Tem que ir apagada. Viajar anestesia geral, né? Sedada. E isso Vou não é te possível, recomendar uma né? coisa. Nunca vá pra Ilha da Madeira. Eu morei lá, o avião pousa assim, ó, de lado. Então. De lado. É. Eu que não tenho pânico de avião. Gente, olha. Não, essas coisas eu nem faço, nem me aventuro. Aí eu fiz uma terapia, olha que louco, de 20 dias. Menos de 1 mês. Falei, essa merda não vai funcionar. Com uma amiga minha, que é terapeuta de floral. Aí ela manipulou vários florais, legal, né? E aí ela me deu a terapia do cancela. Você já fez? Não. Mano, isso é pra vida. Só fiz no Twitter. Terapia do cancelando vários contatos no Twitter. Cancela, Não, é quero cancelar usar. aqui na mente. Porque a minha mente é uma coisa doentia. Então vinha assim, eu tô assim, tenho uma viagem pra fazer daqui a 1 mês. Aí eu já me vejo no avião. A E turbulência caindo tá ali já. Não, e caindo de bico. Aí, porque eu assisto muito Mayday. Por que você faz isso? Porque eu gosto de ver não é que eu gosto de ver os acidentes. Essa hora eu nem olho. Eu gosto de saber, por exemplo, se tem casos, que alguém saiu vivo, se dá pra escapar, por onde sair. A sua mente, garota. Daqui a pouco tá fazendo curso de comissária. Assim, Só pra entender qual que é o melhor lugar pra você sentar, a melhor não, porta eu sou pra- essa pessoa. Eu pesquiso, entendeu? Na hora que tiver que fuga, tal, tipo, sabe? Eu sou essa pessoa. Meu, e aí esses pensamentos vindo. Sim. A viagem chegando. E assim a minha vida inteira, desde a primeira vez que eu voei de avião. Nunca me aconteceu nada, mas a primeira vez que eu pus um pé no avião, assim, pânico. E você tem que viajar, né? Você não vai Sim. viajar. Assim, você não vai fazer as coisas, tipo... Meu, aí a terapia do cancela, você não tem ideia. O pensamento vem e você faz. Você tem que fazer com a mão. Não adianta pensar, você tem que fazer cancela. O pensamento, você vê que ele vai... Você cancela. Mano, 20 dias assim. A primeira pessoa autocancelada que veio aqui no Francamente. Ela se cancelou, gente. E funcionou. E era assim, no mercado, o tempo inteiro. Olha, eu sei que eu peguei 6 aviões nessa viagem. Pra tirar o atraso. E foi tranquilo. Sussa. Dormi, comi, andei, porque eu ficava travada na cadeira. Aham. Não ia nem no banheiro. Imagina uma viagem de 12 horas. Que isso? Tem Não, condições. 14.
Nossa, e explorei o avião. Entrou no bagageiro, entrou na cozinha do avião. Tudo. Foi isso. Investigou. Investiguei. E aqui, ó, cancela. E zero medo. Nossa, que maravilha. Terapeutas do Cancela, vem aqui que eu quero saber mais sobre isso. Meu, e nem penso mais. Porque eu era uma pessoa, já posso dizer que isso é passado, que mesmo sem ter viagem marcada, Passava mal com um avião. eu vejo um avião no céu, falo, meu, nossa, eu rezo para não cair, para Deus cuidar daquelas pessoas, da tripulação, sabe? E, meu, hoje eu nem, meu... Voa aí, tá tudo bem. Tipo, voa aí, tá tudo bem. Foi à Alemanha, viu o namorado. Vi. Não trouxe o namorado pro Brasil? Não, agora ele tá na Gâmbia. A gente tá tentando tirar o visto. Entendi. Aqueles processos que são longos e dolorosos. A ideia era ele vir agora em dezembro, mas não vai rolar, não vai dar tempo. Acho que vai ficar pro, sei lá, janeiro, fevereiro. A minha pergunta é, ele vai chegar, seu disco vai estar pronto ou não? Sei lá, não sei. Será que eu consigo até fevereiro? Acho que não. Que planos agora pra carreira? Pra sua carreira de cantora? Então, aí em meio a todo esse caos, tal, do ao vivo, não sei o quê, eu resolvi que eu preciso de um diretor. Eu quero alguém me dirigindo musicalmente. Entendi. Me dirigindo e a banda, e que troque comigo, que pense comigo. Produtor musical mesmo. Produtor musical. Tipo um Liminha da vida. É isso. Tá. Né? E eu já tenho essa figura. E aí agora, passando agora as festas, a gente vai se reunir, rever esse repertório, repensar arranjos para... Assim. Meu noivo. Ai, gente, atende! Não posso, não. Eu falei... Bem-vindo, tudo bem? Estamos no Francamente. É que ele tá indo dormir, ele não vai dormir sem antes me dar tchau. Então vai, me conta rápido pra você deixar o moço dormir, coitado. Ele já sabe, eu falei que eu estaria aqui. Cancela o sono, cancela o sono. Diretor, e aí, e assim, tipo, já tenho 6 datas pro ano que vem, sabe? Tipo, então, é uma coisa que realmente eu vou ter que, né, destrinchar, realizar, entregar. Né? Sim. E aí eu quero ver se eu termino, sei lá, até março, disco. Quer lançar um disco cheio? Você lançou os singles? Não, quero lançar, nem todos os singles vão para esse disco. É um disco majoritariamente de inéditas, tem compositores da África, da Jamaica, compositores brasileiros, vai ter a participação do Fauzi, da tribo, do próprio Mira, do Bloco do Caos, que já regravou agora o outro single. Não o próximo que eu vou lançar, porque o próximo que eu vou lançar... Ai. Você vai dar spoiler? Vou. Você quer? Pode. Tem certeza disso? Eu não ligo. Então vai, spoiler. É porque, na verdade, é um cover de uma música, você deve conhecer, de um DJ nigeriano, cantada por uma cantora nigeriana, que é Jerusalema. Você vai regravar? Eu regravei em Yorubá. Que audácia! Aí eu vou lançar, porque é uma música realmente muito, 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 muito forte. É uma letra muito poderosa. Aí eu me arrependi, eu regravei em Yorubá e os refrões em português. Aí eu pensei, por que eu não regravei todo em português? Mas eu acho que ainda vou regravar em português. Tô pensando. Então eu sou muito assim também, eu vou pondo algumas coisas na frente das músicas do disco. Aí a próxima que vai entrar no disco, que é inédita, que é com o Bloco do Caos, de um compositor da Gâmbia. Vizinho ali do noivo. Vizinho do meu noivo. É a próxima inédita que vai estar no disco. Eu sou muito assim, eu Isso demoro. 2023. Isso 2023. Chegando. Eu demoro, aí assim, eu desisto. É o seu tempo. Cara, é seu tempo. É o meu tempo. Eu não consigo. E é isso que importa. É isso. Esse tem que, não tem que. Pra mim, não tem que. Entendeu? É o meu ritmo, é o meu, entendeu? É o seu encontro com a tua arte. É o meu encontro. É isso, gente. Não dá pra acelerar os processos. Eu queria ser mais, sabe? Porque às vezes eu fico vendo, assim, os jamaicanos, assim, agora de Nova Zina, nossa, lançando uma por mês, assim. Não, mas vai no seu processo agora, gata, já era. Não dá. Não, gente. Não, e assim, você tem outras coisas pra fazer da vida, né? Tipo... Porque a artista mais trabalha, né, artista mais trabalha e a vida é bem intensa, né? Sim. E ter noivo longe não é fácil, então, tipo... sabe? E aí você fica doente, e aí... É a vida, né? É a vida.
Todos os percalços. É, e eu agora sou eu não muito... posso parar porque eu tenho que ir no mercado, sei lá, qualquer coisa. Não, eu sou muito assim, não é nem com as tarefas práticas, é aqui. Entendi. Se aqui tá com alguma coisa, eu já... É que a voz da cabeça virou vozes na cabeça essa altura do campeonato. Tá aqui pra Então, fazer, ó, cancela, se tem as cancela. vozezinhas, aí eu já... Não, pera, calma. Aí eu paro um tempo, aí sabe? Então eu sou muito... É de eu já entendi entender que esse é o meu ritmo. que é entender sua intuição também, o que ela tá É. te dizendo e pra onde tá caminhando. Por exemplo, depois que eu voltei da Alemanha, tipo, eu não consegui, fui gravar agora Jerusalém, sabe? Eu não consegui, porque eu tava nessa pilha de focar na vinda do meu, como trazer meu noivo, Sim. sabe? O noivo tá aqui, ó. Tá, judiação, ele fica preocupado quando eu não atendo. Deixa eu tirar uma foto sua pra ele. Abre seu celular que eu vou tirar uma foto. Aí a gente já encerra o programa aqui, gente, que eu vou pedir, enquanto eu tiro a foto dela, pra mandar pro noivo. Aí ela vai dando as redes sociais, onde encontra seu trabalho. Você pode Ai, subir que um pouco o gato. celular pra eu ficar mais slim? Eu não sei o que significa isso, mas Mais magrinha. pronto. Vê se você gosta. Ai, meu Deus, gente. Mulheres, gente, mulheres. Ó, pra você que tá pela Rádio Difusora, tá linda, maravilhosa. Ai, que mão! Tá Deus linda, a Deus, maravilhosa. Deus abençoe. Manda pra ele essa foto. Pronto, aqui, ó, a gente tá tirando foto aqui, mandando pro noivo. Pra ele, né, acompanhar o Francamente também, que tá pegando lá na Gâmbia. Porque é a internet, entendeu? A rádio talvez não pegue. Ó, a rádio vaza, então a rádio pode ser que pegue. A rádio também tá na internet, gente. Dá pra você ouvir sintonizando o seu rádio e dá pra você ouvir também via internet a Rádio Difusora. Então não tem desculpa. Eu no portal jj.com.br. Gata, dá suas redes sociais. Daí a gente libera você pra falar com o Não, noivo. sabe o que é? Ele tá mandando um monte de vídeo de reggae. Dos meus artistas preferidos. Tá ali, ó, não me respondeu, vou aqui na chantagem. Olha Vamos esse lá, vídeo. Instagram, Glaupaz, G-L-A-U-P-A-S-S. E YouTube, Galpaz, G-A-U-P-A-S-S. Isso aí, eu vou deixar linkado. Não tenho Twitter, não... Ai, não é. Então Preguiça, causa aquilo. sono, não uso Facebook. Ó, eu tô no Twitter e baixei o cu também, que tá ruim. Não baixa. Ai, meu site tá em construção, em breve... Ai, posso falar uma coisa? Se quiser, esse programa é seu. Ah, tudo bem, é melhor falar quando já tiver, mas assim, meu site tá em construção, tá ok, mais um site. Mas o legal é que você vai poder ajudar associações, organizações não governamentais e instituições de 4 países africanos, da forma que você achar melhor, né? Lógico que geralmente... Na hora que sair o site, você vem aqui, a gente vasculha o Com site certeza. e fala de todas as associações. Sim, mas o diferencial é esse, que você vai poder doar diretamente e fazer qualquer tipo de trabalho voluntário diretamente com essas ONGs. O meu site vai ser só um intermediário. Que lindo! Sim. A mulher no seu propósito, não é mesmo? Também ter você aqui. Também. Vou te levar, te liberar pro namorado, pro Vamos pra noivo. Gâmbia. Vamos pra Gâmbia. Nossa, morro de vontade de dar um rolê ali. Você vai amar. Mas, assim, conhecer toda a Sim, África, né? sim. Porque tem gente que acha que a África é um país, tá? Gente, vocês são burros. Só queria falar isso. E Tem quem sabe que é um vários continente países, acha que só tem a África do Sul no continente africano. E assim, tem vários países incríveis pra conhecer, sim. várias línguas, culturas, e um bem diferente do outro. E gente muito linda. Gente linda. Isso, gente feliz. Gente feliz, colorida. sim, colorida. Gente, as roupas, eu sou apaixonada. Idem. Apaixonada, gente. Vamos lá, ó, eu vou encerrar o programa para liberar a moça para dar uma namorada à distância, entendeu? E é isso, gente, ó, acompanha, eu vou deixar no YouTube todos os links dela ali para você conhecer um pouquinho mais o trabalho, para você o quê? Entrar nesse reggae, entendeu? Para entrar nesse reggae, mulheres cantando reggae, eu amo isso, adorei. Prazer te conhecer. Prazer é obrigada, meu. Obrigada. mesmo. Você é muito doce, gentil e linda, uma alma iluminada, definitivamente. Ai, gente, paguei ela pra falar isso. Fiquei até com vergonha agora. Até um xixizinho aqui. Tô brincando. Gente, ó, quero agradecer muito, muito, muito a Maran Música, parceiraça nossa aqui. Rick. Beijo, Henrique. Muito obrigada pela parceria. Chamou de Henrique. E por promover esse encontro tão abençoado e tão rico. Um beijo. Rick, obrigada, viu, querido? Até a próxima.
Rafael, obrigado. O Rafael tá aqui fazendo os cortes Valeu, de câmera. Rafa. Que nós estamos em áudio, mas estamos em 3 câmeras também para você ver o rostinho da nossa convidada. Galera, ó, eu vou ficando por aqui. Escutem reggae, tomem água e tchau. Tchau. Francamente, com Tainan Franco.